e a graça do Senhor seja com todos. Amém, irmãos? Estamos alegres, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, a Ele toda a glória e todo o louvor. Deus é maravilhoso, né, irmãos? É tão maravilhoso este lugar. Quero meditar com vocês no livro de Joel, capítulo... Livro de Joel, capítulo 1 e o verso 12. É bem conhecida essa palavra dos irmãos, que nos diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, Teu é o poder, Tua é a glória, Senhor, para sempre. Estamos aqui em Tua presença para buscar a Tua face, para buscar a Tua presença, para Te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Estamos em Tuas mãos e que o Teu nome seja glorificado. Amém? E amém. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Tem uma harpa por aí sobrando? Uma harpa? Vou colocar aqui que o vento está levantando essa folha aqui. Aqui, obrigado, Claudinho. Deus maravilhoso, né, irmãos? Rendemos graças ao Senhor. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é o chamado de Deus à nação de Israel ao arrependimento, chamando eles para perto, chamando eles a se converterem, a jejuarem, a chorarem e plantearem, e buscar ao Senhor de todo o coração, rasgar o coração e não as vestes. Então é um chamado de Deus, né, para o seu povo, para que eles venham em arrependimento, com jejum, com choro e com pranto. Mas por que Deus faz isso? Irmãos, nos dias de Joel, a nação de Israel, ela estava debaixo de juízo de Deus. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Israel, acredito eu, que ele estava fora do foco, fora do propósito de Deus. E Deus trouxe sobre a nação uma espécie de juízo sobre toda a nação. E eles estavam vivendo dias terríveis, dias difíceis. Deus enviou o juízo dos gafanhotos e de uma grande seca sobre toda a nação de Israel. E os gafanhotos vieram. Gafanhoto na Bíblia é o sinônimo de juízo. Quando ele envia os gafanhotos no Egito, vocês lembram? Foi resposta ao juízo de Deus. Então Deus está aqui, irmãos, tratando com o seu povo. Eu quero nessa noite falar com vocês acerca do propósito de Deus. Não saia, não fuja do propósito de Deus. Não saia e não fuja do propósito de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus vai atrás. É nessa linha que eu quero pregar nessa noite. Números, capítulo 32, e o verso 23 diz assim: pois o teu pecado vos há de achar. Ou seja, Israel estava em pecado, distante de Deus, e Deus foi atrás. Porque Israel havia saído do propósito de Deus, havia dado as costas para Deus. Não dê as costas para Deus. Não deixe de fazer o que você está fazendo. Por mais que venha luta, dificuldade, continue crente, continue servindo a Deus, chorando,
jejuando, orando, buscando forças em Deus e dizendo: Deus, me ajuda, Senhor, me socorre, eu estou a ponto de cair do barco, eu estou a ponto de desviar, tem compaixão, tem misericórdia de mim, não solta a minha mão, Senhor, eu busco, Senhor, não me deixe, Senhor. Então, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Deus, Ele não rejeita aqueles que vêm a Ele, Deus não abre mão dos seus. O que é que Deus faz então quando o seu filho ele sai do foco, ele sai do propósito de Deus? Deus envia o quê? Deus envia disciplina. Deus não mata o crente, Deus não destrói o crente. Eu não acredito em perda de salvação. Vocês entendem? Quando Deus nos salvou uma vez salvo, salvo para sempre. Ele não lança fora. Jesus disse isso em João 6,37. Aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então Deus não lança fora os seus, as suas ovelhas, os seus eleitos, os seus escolhidos. Deus não lança fora. O que que Deus faz? Se for preciso, Ele traz a vara, Ele traz a disciplina, até que aquele membro, até que aquele filho seja alinhado com sua vontade. Deus vai nos disciplinar, se for preciso, irmãos, quantas vezes for preciso. Mas Ele não irá nos deixar, não irá nos destruir, não irá nos jogar no inferno. Sabe por quê? Porque nós somos filhos. E qual o pai não disciplina o filho? É o que diz Hebreus capítulo 12, verso 10. Que o pai que ama corrige, disciplina o filho. Então o que nós temos aqui diante dos nossos olhos é uma correção de Deus. Deus permitindo que um exército inumeroso, que ele pontua de gafanhotos, porque a palavra gafanhoto significa muito bem um grande exército, ou inumeroso exército que vinha contra a nação de Israel, contra o povo de Deus, e eles vinham e saqueavam tudo. Deixavam Israel debilitado, doente, roubavam tudo que eles tinham, pela permissão de Deus. Era um tratado, era uma permissão de Deus, que Deus trazia sobre o seu povo. E aqui nós temos no capítulo 1, você pode ler na sua casa, Deus envia primeiro os gafanhotos, para consumir a vide do campo, as plantações, as amacieiras, né? As laranjeiras, enfim, toda a árvore frutífera. Os gafanhotos vêm, tira a casca, tira a vida, e a planta acaba morrendo. Esses gafanhotos, Deus permitiu que eles tocassem no fruto do trabalho da nação de Israel, como uma disciplina. Deus permitiu, irmãos, e também enviou uma grande seca, como nos narra toda a Escritura. Eles estavam passando por um momento muito difícil. O verso 12 diz assim, acompanhe na sua Bíblia, fica com a sua Bíblia aberta, vamos ler, vamos acompanhar o capítulo 1, verso 12, diz assim: a vide secou, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há mais alegria entre os filhos de Israel. Está vendo? Já não havia mais alegria, terminou o brilho. Olha só a correção de Deus. Por quê? Porque eles saíram do foco de Deus, eles saíram da presença de Deus, eles se distanciaram de Deus, e Deus agora está tirando a alegria, está tirando a vida e o vigor. Deus está enviando disciplina. O verso 13, cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjar e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores desta terra para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Que dia? Então Deus está chamando todos eles, está vendo? Deus tirou o sustento e está chamando todos eles ao arrependimento, os ministros. Acabou-se o manjar, o alimento, até mesmo dentro da casa de Deus. Deus tirou tudo e enviou uma grande seca. Olha só,
O verso 16: acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos e da casa do nosso Deus, e a alegria e o gozo? Foi tudo embora. A semente mirrou debaixo dos torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as mamadas de boi estão sobremodos inquietas, porque não há pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Está vendo, irmão? Secou. Deus enviou uma grande seca. Secou tudo. Os rios secaram. O gado estava morrendo. Não havia pasto, não havia água. Uma sequidão. Resultado da desobediência deles terem perdido o foco. Olha o 19: a ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, a chama abrasou todas as árvores do campo, também todos os animais do campo bramam suspirando por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Além da seca, o fogo, queimadas, foi-se tudo, os rios secaram, eles estavam numa sequidão terrível. Motivo, irmãos, porque eles saíram do foco de Deus. Foi exatamente isso que Deus colocou no meu coração. Amém? Talvez não seja esse o caso. Deus trouxe sobre eles esse castigo, tirou o cereal, a comida, tirou tudo deles, fisicamente, e também o espiritual, a alegria foi embora. Eles não tinham mais alegria. Eles perceberam que era um tratado de Deus, que Deus estava tratando com eles. E eles então clamaram ao Senhor. Vocês percebem que no verso 19 eles clamam ao Senhor? Eles clamam a Deus. Eles estão clamando porque eles estão sofrendo uma seca terrível. Já não há mais comida, o gado está morrendo, os rios estão secando, está tudo minguando diante dos seus olhos. Tudo está dando errado na vida deles. Por quê? Porque eles saíram do foco. Eles saíram do propósito. Não saia do propósito de Deus. Não saia da presença de Deus. Continue fazendo o que você sempre fez. Continue sendo leal, sendo fiel. Se alguém está te perseguindo, continue sendo crente. Continue sendo fiel. Se está com luta, com dificuldade, não deixe de ser crente. Não deixe de orar. Não deixe de se consagrar. Não deixe de estudar a Bíblia. Continue sendo leal a Deus. Mesmo que as pessoas sejam desleais com você. O negócio é você e Deus. Vocês entendem? Tem pessoa que quando está passando por tribulação, ele vira as costas para Deus, ele fica bravo com Deus, ele se emburra, fica aquele filhinho mimado. Entende? Deus não quer ver isso, Deus quer ver fé. Fé, irmãos, é lutar no meio da tempestade, no meio da guerra, quando está dando tudo errado. Aí que tem que demonstrar fé. Mesmo assim, eu adorarei o Senhor. Amém? Isso é fé. A fé não desiste, a fé não desanima. A fé não retrocede. Vocês entendem? Quem tem fé não recua. Não desiste. Então continue, meu irmão. Não desista. Eu sei que não é fácil. Vocês estão ouvindo o pastor falando ali, é tão fácil, né? O senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não está na minha pele. Né? É assim que passa na cabeça da gente. Tu não sabe o que eu estou passando. Tu não conhece a amargura da minha alma. Você não conhece. Talvez, irmãos, tempo atrás eu estive pior. Eu estou falando de experiências próprias. Eu não estou aqui falando da vida dos outros, ou coisas que eu ouvi. Não. Eu já passei pelo vale escuro, do abandono, do deserto, da escassez, da fome. Eu estou falando de experiência própria. E nesses dias eu confiei no Senhor. Eu esperei passar a calamidade. Eu esperei, porque eu sabia que o meu Redentor vive. E Ele ia me tirar da cinza. Nós temos que ter paciência. A Bíblia diz: ser paciente na tribulação e perseverante na oração. Não é hora de recuar, nem de dar as costas. É hora de lutar com mais garra, com mais força. A Bíblia nos ensina isso, irmãos. O pastor Telmo citou aqui Paulo e Silas. Em meio a dor e sofrimento, eles estavam louvando e cantando, exaltando o nome do Senhor.
É isso que temos que fazer. Aleluia. Mas Israel havia dado as costas para Deus e Deus estava trazendo punição sobre toda a nação. Eles estavam sofrendo. Os rios estavam secos. Talvez no mundo espiritual sua alma está seca. Seu espírito está seco, sem água, sem vida. Mas eis aí a oportunidade, o chamado de Deus. Deus está nos chamando. Venha, mas venha com o coração de luto. Venha chorando, venha suplicando. É assim, irmãos, porque quem errou foi nós erramos. Então quem tem que se arrepender somos nós. Nós nos distanciamos de Deus, irmãos, por causa de coisas, corremos atrás de coisas, priorizamos cargos, priorizamos emprego, priorizamos isso e aquilo, e a obra de Deus fica de lado. Nós somos culpados. Deus não tem que se arrepender, quem tem que se arrepender sou eu. Então eu tenho que vir em lágrima. Eu tenho que vir dizendo perdão, Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu coloquei meu coração naquelas coisas. E por um tempo eu me distanciei de Ti. E eu estou seco, como um deserto, como uma terra árida. Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. É assim que temos que vir, irmãos. O profeta diz no capítulo 2, tocai a trombeta em Sião, dai voz de arrebate no meu santo monte, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Aleluia. Então, meus irmãos, olha só, no capítulo 2 agora, viramos a folha. No capítulo 2 foi o que nós lemos, né? 12. Deus chama eles ao arrependimento e eles se arrependem. E a Bíblia diz que o povo tem que voltar e vir a Ele com o coração contrito, com choro, com pranto, rasgar o coração, não as vestes, proclamar um jejum, reunir a congregação, congregar o povo, santificar o povo, limpar o coração, todos juntos, chorando e buscando a presença de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a sua oração. Eles choraram, eles se converteram, eles derramaram as suas lágrimas, eles vieram até o pórtico, até o altar do Senhor, com o coração enlutado, chorosos, arrependidos. E a Bíblia diz que o Senhor foi zeloso no meio do seu povo. Deus ouviu. Só tem esse meio, irmãos, de Deus restaurar a nossa vida. É nós reconhecermos o nosso erro e nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Isso com choro, com pranto. É assim, meus irmãos, que vamos restaurar a nossa vida espiritual e o céu irá se abrir sobre nossas vidas e Deus vai trazer sobre nós chuva. Chuva que traz refrigério às nossas almas. Irmãos amados, lendo o capítulo 2 e o verso 25, diz assim: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Veja só, perceba aqui, Deus está prometendo restituição. O que ele diz aqui? Restituirei os anos. Então não foram dias, foram anos. Anos. Entendeu? Não foi 2 meses, não foi 3 meses. A palavra diz que Deus vai restituir os anos que os gafanhotos comeram. Então, quantos anos essa nação ficou debaixo de sofrimento para acordar? Tem gente que leva anos e anos, e Deus falando, e Deus batendo, e Deus batendo, e Deus batendo, e ela diz: Deus não falou comigo, Deus não falou comigo, eu sou certinho, eu estou com a razão, e não se dobra, e não se curva, e fica dura, inflexível. Anos, anos. E agora, irmãos, é para agora, é para ontem o arrependimento. Você não sente uma sequidão na sua alma? Você não sente que a sua alma está seca, que precisa de água viva do Espírito? Você precisa da plenitude de Deus, da plenitude da alegria do Senhor, da satisfação no Senhor. Você não sente sede de se deleitar no Senhor, de estar na presença de Deus? Se você não sente isso, irmãos, esse é o sinal que você está seco, está vazio. E Deus tem água viva. Deus quer encher as nossas cisternas. Deus quer fazer chover sobre a nossa terra. Não podemos nos conformar, irmãos.
A igreja está passando um grande período de seca, a gente percebe. Muitas igrejas estão vazias de Deus. Vocês entendem? Elas não têm mais fome de Deus, não têm mais sede por Deus. Eu vou na igreja e se Deus me abençoar com um emprego, ô glória! É isso que as pessoas querem. Serem promovidas, abençoadas, curadas e viver a vida largada de qualquer jeito. Elas não querem Deus. Deus não. Elas querem as bênçãos de Deus. Deus não. Vocês entendem? Então elas estão buscando, irmãos, algo errado. Estão buscando as bênçãos de Deus, não o abençoador, o Deus das bênçãos. E nós temos que buscar o Deus que abençoa, a presença de Deus, é o que importa. Porque, irmãos, se nós formos para o céu e Deus não estiver lá, o que adianta? Adianta céu? O céu não tem valor. Se nós formos para o paraíso e Jesus não estiver lá, o paraíso não tem valor nenhum, não tem sentido. Entende? O que nós precisamos é disso, é da presença de Deus, restaurar a comunhão com Deus e nos encher do Espírito Santo, nos encher da glória, nos encher da alegria, nos encher do entusiasmo, sentir satisfação, alegria, prazer, e entrar no santuário para adorar a Deus. E quando estiver adorando, sentir o mover do Espírito Santo, sentir e ouvir a voz de Deus, e sair daqui explodindo de amor e alegria. É isso que faz sentido. Não adianta vir à igreja e voltar vazio, com dor de cabeça, cansado, sinal de quem não recebeu nada. Nós temos que vir à igreja e receber, e ser abençoado, e ser tocado, e ser sacudido, e ser cheio, e sair daqui sonhando, com visão, com discernimento. Deus me tocou, Deus me abençoou, Deus tirou o pesar, Deus tirou a mágoa, Deus tirou o ressentimento, Deus colocou alegria, Deus colocou vida. Eu tenho prazer em viver, eu sou um homem livre. Tem que sair daqui arrebentando de alegria, feliz, porque da presença de Deus ninguém sai triste, a não ser o jovem rico. E Deus quer restituir, meus irmãos. Deus está chamando eles a um jejum mais profundo, em algo mais profundo, não uma coisa superficial, não um chorinho qualquer. Um choro, mas um choro de arrependimento, um choro pelo seu pecado, pela sua transgressão. Nós estamos acostumados a chorar por perdas. Quando nós perdemos alguma coisa que tem valor, nós choramos e nos queixamos para Deus. Poucos são os que choram pelo seu pecado, pela sua transgressão. Por que está chorando, irmão? Eu estou chorando porque eu perdi a presença de Deus. Eu estou chorando porque eu não sou mais santo como eu era. É por isso que eu estou chorando. Está chorando por quê? Porque eu não sou mais um homem de oração. Eu não tenho mais desejo de ler a Bíblia. Eu estou seco, eu estou morrendo. É por isso que eu estou chorando. Vocês entendem? Esse é o motivo, irmãos. Eu estou me apartando de Deus, eu estou me separando de Deus. Cada dia eu me sinto mais frio, mais gelado. Eu perco o interesse, eu não tenho interesse por Deus. É por isso que temos que chorar, irmãos. Não porque perdemos um emprego, ou porque perdemos dinheiro. Isso não tem valor nenhum na eternidade. Isso não tem valor nenhum na eternidade. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta correr atrás dessas coisas. Nós temos que correr atrás do Senhor, das bênçãos de Deus. Nós temos que correr para agradar a Deus, que Ele possa olhar para nós e dizer o que disse a Jesus: esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele, tudo que eu peço Ele faz. É o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Aleluia. A igreja brasileira e a do mundo todo, irmãos, perdeu o interesse por Deus. Elas só querem bênçãos e milagres. Eles não falam outra coisa a não ser nessa cruzada que vai ter aqui no Centro Cultural. Um homem lá dos Estados Unidos vai vir aqui e diz que vai fazer grandes milagres. Eles querem milagres, curas, prosperidade, casamento, mas não querem servir a Deus. Não querem morrer por Cristo, entregar as suas vidas a Cristo. E quando a gente prega um evangelho desse, eles não querem ouvir, se recusam. A gente prega a cruz, a salvação, a vida eterna, a eternidade. Eles se recusam. Eles querem, irmãos, aquilo que satisfaz a sua carne. É isso que eles querem, prazer.
Aleluia. Infelizmente, irmãos, essa não é a fé salvífica. Essa fé não leva para o céu. A fé que corre atrás de bênçãos e milagre não leva ninguém para o céu. A fé que leva o homem para o céu é aquela que olha para a cruz e vê todo aquele sacrifício e diz: eu vou viver para valorizar esse sangue. Todos os meus testemunhos é para a glória desse sangue. Eu não vou cuspir nesse sangue. Eu não vou blasfemar contra esse sangue. Eu vou viver para honrar esse nome. Eu vou fazer de tudo para cada dia ser melhor e agradar o meu Senhor. Aleluia. O Senhor chama eles: congregai o povo e santificai a congregação. Eles estavam impuros. Deus chamou eles à santificação. Se purifiquem, se santifiquem. Santificai a congregação. Ajuntai os anciões. Os anciões são os líderes de Israel, os sacerdotes. Todos deveriam vir. Reunir os filhinhos, os que mamam. Sai a noiva da sua recâmara e o noivo do seu aposento. Chorem os sacerdotes. Então é um chamado ao arrependimento sincero, irmãos. E se nós não fizermos isso, nós vamos continuar secos. E a Bíblia diz: se hoje tu ouvires a voz do Senhor teu Deus, temos que fazer o que Deus está mandando, senão a nossa terra e a semente que está nela não vai germinar. Vamos continuar secos. Então temos que dar essa resposta para Deus, responder Ele com muita lágrima, com muito choro. Temos que chorar pelo nosso pecado, pela nossa rebeldia, porque resistimos a Deus todo dia. Isso está na nossa natureza. E temos que fazer a nossa natureza morrer todo dia, para que o Espírito Santo aplique graça e mais graça em nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No 18 diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e se compadeceu do seu povo, respondendo-lhe: eis que envio o cereal, o vinho, o óleo, e dele serei fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Deus então responde, irmãos, que vai trazer chuva sobre a sua terra, vai restituir as suas vidas. Eu acredito que eles acolheram a mensagem do profeta e eles se voltaram para Deus de todo o coração e Deus então abriu o céu sobre eles. Amém? 21 diz assim: não temais, ó terra, regozijai, alegra-te porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outro. Comereis abundantemente, fartareis e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. E sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou eu o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia, aleluia. Essa é a resposta de Deus, irmãos, à humilhação deles. Eles vieram e se humilharam, e choraram, jejuaram, oraram e se prostraram diante do Senhor. Então Deus respondeu. Deus trouxe sobre eles o que eles mais precisavam. Deus abriu os céus, mandou chuva. Deus prometeu que as plantações iriam reverdecer, brotar. Deus ia restituir tudo novamente. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos. Mas primeiro tem que acontecer uma coisa: a humilhação, o arrependimento, o reconhecimento. Isso é o mais grande. E para isso acontecer, o crente tem que ser muito humilde. Humildade é isso, é reconhecer que precisa. Reconhecer que errou
que precisa de Deus. Então ele se aproxima com esse coração humilde, chorando e lamentando e desejando a presença de Deus. Então Deus, ele se mostra zeloso, ele cumpre as promessas, ele abre o céu e derrama bênção sobre as nossas vidas. A promessa era a promessa de restituição. Eu creio que o nosso Deus é o Deus da restituição. Ele pode restituir tudo que foi comido pelo gafanhoto, tudo que foi perdido e destruído na nossa vida, irmãos, tanto do lado financeiro quanto do lado espiritual. Deus, ele restaura completo a nossa vida, mas nós temos que nos curvar diante dele, temos que nos chegar a ele e rasgar o nosso coração, amém? Rasgar o coração, irmãos, colocar tudo para fora, não pode ter nada lá dentro escondido. Temos que confessar, temos que buscar ao Senhor de todo o nosso coração, amém? De todo o nosso coração, como nos manda a palavra de Deus. Tem que ser com desejo, com força, com vontade, desejar a mudança, querer a mudança. Isso é buscar a Deus de todo o coração, é estar disposto a fazer qualquer coisa para ser restituído, para receber de volta a presença de Deus. Amém? A água viva. Eu quero, irmãos, que esta água corra como aquele rio dentro de mim. Eu quero que a água do Espírito, que o poder do Espírito Santo corra como um rio dentro de mim. Eu quero que essa água jorre para saciar a sede de multidões. Eu quero ser essa fonte. E para isso acontecer, irmãos, eu tenho que me curvar diante de Deus. E é isso que vamos fazer agora. Eu convido vocês a passarem aqui à frente e vamos nos curvar diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Quantos acreditam na restituição, irmãos? Irmãos, eu creio na restituição.